Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos estar tratando acerca de um dispositivo muito importante do CPC, o artigo 5º, e ele traz para nós o princípio da boa-fé processual objetiva. Sem sombra de dúvidas, é uma pedra basilar do direito processual, porque vai definir não só a interpretação, mas também o comportamento de todos os atores processuais. Vamos começar a nossa aula? Bom, vamos iniciar a nossa aula então fazendo uma leitura atenta do dispositivo. O artigo 5º traz o seguinte conteúdo, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Olha que interessante essa expressão, boa-fé. E quando nós falamos em boa-fé no direito processual, nós não estamos falando da boa-fé subjetiva, nós estamos falando da boa-fé objetiva. Ou seja, aquele comportamento, aquele ato das partes que é manifestado, que é externado dentro do processo. O juiz vai fazer uma análise desse comportamento, dessas manifestações, ou eventualmente das provas que foram produzidas, ou eventualmente até do depoimento da parte. Nós estamos falando então de um ato objetivo que está no plano prático, no plano real. Não estamos analisando a intenção do sujeito, não estamos no campo imaginário, não estamos fazendo uma análise subjetiva da intenção do sujeito, estamos fazendo uma análise objetiva, ou seja, da boa-fé objetiva, aquilo que foi efetivamente externado e colocado no processo. Então a análise da boa-fé está nesse campo. Feita essa distinção, nós temos que levar em consideração que esse comportamento processual de boa-fé visa salvaguardar a probidade, a ética do comportamento das partes, né? Nós estamos falando de um dever que visa impor ao processo, às partes e aos atores processuais, um comportamento ético, né? Um comportamento probo. Isso implica dizer que as partes têm que se manifestar de forma transparente, têm um dever de informação, um dever de lealdade para com as outras partes, né? E também, por que não, um dever de urbanidade, de respeito para com o juiz, para com os outros atores processuais. O CPC de 73 já tinha uma interpretação acerca da boa-fé processual, mas ela estava estampada lá nos deveres das partes, né? E no CPC de 2015 ganha protagonismo a boa-fé processual e ela é trazida para as normas fundamentais do processo civil, ou seja, passa a integrar o artigo 5º do CPC. Né? Mas essa previsão, essa compreensão acerca da boa-fé não é algo recente, é algo antigo, né? Ela remonta ao direito romano também. Mas na atualidade destaca-se a previsão que foi contida no Código Civil, especificamente no artigo 422, que eu vou colocar na tela para vocês para que nós possamos fazer a leitura. Vamos lá. Então o artigo 422 do Código Civil ele diz assim: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade, olha só que interessante, e boa-fé. Apesar de nós estarmos falando aqui de uma relação privada, né, que visa salvaguardar os interesses, né, de uma relação contratual ou de uma obrigação entre duas partes, nós conseguimos perceber que já há um interesse do legislador em positivar, em trazer nos dispositivos a ideia dessa boa-fé, né, salvaguardar a probidade de comportamento das partes. Então, falar em princípio da boa-fé, nós estamos falando necessariamente de um dever de lealdade, ou seja, um comportamento das partes que seja honesto, que seja transparente para com as partes que estão no campo adversário, né? E também para com o juiz. Também falamos de um dever de cooperação. Então imaginem que ambas as partes participam de forma colaborativa para o deslinde do processo, né? Isso também está amarrado com o princípio da cooperação que nós vamos falar em outra aula. Também falamos no sentido de um dever de informação, ou seja, quando for necessário prestar informações ao juiz ou às partes, ou até mesmo dentro da ideia do ajuizamento da ação ou de defesa da ação, quando nós falamos em dever de informação, é a ideia de trazer todas as informações necessárias que sejam realmente necessárias para se realizar o julgamento mais efetivo e mais justo do processo. Falamos também de um dever de probidade, ou seja, um comportamento ético, honesto, íntegro, né, para que não se utilize de formas escusas ou questionáveis acerca dessa manifestação processual.
E por fim, falamos também de um dever de urbanidade, ou seja, de respeito entre os interlocutores, entre os atores processuais. Os advogados têm que ter um comportamento de urbanidade, as partes também, entre elas, têm que ter um comportamento de urbanidade. As partes em relação ao juiz, os advogados em relação ao juiz, o juiz em relação às partes. Então temos que tentar construir dentro desse cenário processual um cenário de respeito mútuo, né, para que se atinja um resultado efetivo dentro dessa ideia de urbanidade. Então, quando o CPC de 2015 traz, né, essa ideia da boa-fé processual para o campo das normas fundamentais do processo civil, inserindo lá no artigo 5º, ele está consagrando e elevando o princípio da boa-fé processual para um campo basilar do processo civil, né? Então é fundamental que haja esse compromisso da tutela jurisdicional com relação às partes, mas também o dever de probidade das partes em relação aos atores processuais, em relação à ordem pública processual envolvida dentro do processo, para que se tenha um processo ético, colaborativo e, acima de tudo, efetivo. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido bacana para vocês. Aqui abaixo eu coloquei um link com todo o conteúdo, um material de apoio para que possa ajudar vocês no estudo da matéria. E também abaixo eu coloquei um link para quem tiver interesse de adquirir a minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicas, pela editora Dialética. Está com um preço promocional bem bacana. Então no final do vídeo aqui vai ter um QR Code que basta apontar o celular e realizar a compra, tá? Desejo a todos um grande abraço, fiquem todos com Deus.